de modo geral, as pessoas no dia a dia tendem a ter uma visão sobre o que é personalidade como sendo uma característica ou que as pessoas possuem ou que as pessoas não possuem. A partir da aula de hoje, vocês vão compreender que todas as pessoas têm personalidade, que a personalidade nada mais é do que a descrição de toda uma série de atributos que tornam cada pessoa única, cada pessoa exclusiva em relação às demais pessoas. Então eu gostaria de iniciar a minha discussão de hoje com vocês apresentando uma definição, ou pelo menos duas definições genéricas do que seria personalidade. Personalidade, em uma definição genérica, é um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Trata-se de um padrão, pois é uma expressão do comportamento, é uma manifestação das emoções, é uma forma de reagir a situações que tende a se repetir de uma forma relativamente semelhante ao longo do tempo. Todavia, em função das influências de vários fatores, sobretudo dos fatores de ordem ambiental, contextual, não existe um padrão absolutamente estável de expressão da personalidade. Isso nós havíamos discutido durante as aulas e a principal evidência em relação a isso diz respeito ao próprio processo de aprendizagem, ou seja, à medida em que o indivíduo interage com o ambiente e internaliza determinados tipos de conceitos, internaliza normas, regras sociais, ou eventualmente a própria interação com o mundo faz com que o indivíduo altere a sua forma de se expressar, tanto em termos de pensamento quanto em termos de comportamento. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma evidência de que a nossa personalidade não é um padrão estável completamente. Muito ao contrário, sofre influência extremamente relevante da interação com o ambiente. Então, o primeiro conceito importante, personalidade, como sendo um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Segundo conceito importante diz respeito aos dois componentes essenciais da personalidade. O primeiro componente é o caráter, o segundo componente é o temperamento. O temperamento é a base biológica da nossa personalidade, constituída pela nossa herança genética. O temperamento nada mais é do que a nossa forma de reação, a nossa forma de expressão emocional e comportamental, modulada pelas estruturas básicas do sistema nervoso, do sistema endócrino, que nós herdamos. Portanto, o temperamento, ele permanece, ou tende a permanecer, bem mais estável do que o outro componente da personalidade, que é o caráter. O caráter, ao contrário do temperamento, que é biológico, apresenta uma característica eminentemente social. O caráter, ele é formado a partir da interação do indivíduo com o mundo. Inicialmente, na interação do indivíduo com o mundo físico e, posteriormente, na interação do indivíduo com outras pessoas, ou seja, a interação social, e mais à frente, no desenvolvimento da pessoa, a partir do momento em que ela adquire a linguagem, essa interação com o mundo também passa a ser simbólica, mediada pela cultura, pelas normas, pelas regras sociais e por aí vai. Então, segundo conceito importante que eu revisei com vocês agora, a personalidade é constituída por dois componentes. Um componente básico, biológico, inato, que é o temperamento, e um componente aprendido, plástico, transformável, que é o caráter, resultante da interação com o mundo, principalmente da interação social.
cada escola de pensamento apresenta concepções de homem, ou seja, concepções de ser humano, apresenta objetivos teóricos em relação ao estudo da psicologia, ou seja, qual seria o objeto de estudo da psicologia para cada uma dessas linhas de pensamento. Então, da mesma forma, cada linha de pensamento na psicologia também tem a sua própria definição de personalidade. Então, eu vou apresentar a vocês duas definições genéricas de personalidade que apresentam a incrível propriedade de desagradar a todas as escolas de pensamento da psicologia, pois não se tratam de definições específicas para aquele viés teórico, mas sim definições amplas do que seria a personalidade. Então, de modo bem genérico, personalidade seria um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Isso significa que cada pessoa apresentaria uma característica muito própria de se expressar, tanto em termos de sentimento, quanto em termos de formas de pensar e, sobretudo, na sua maneira de se comportar, que a psicologia é uma ciência multifacetada, que se beneficia com contribuições tanto das ciências biológicas quanto das ciências humanas de forma geral, das ciências sociais aplicadas e por aí vai. Então, meus caros, eu apresentei a vocês uma primeira definição de personalidade genérica, não é? Aquele padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. E essa definição, ela pressupõe que esse relativamente estável diz respeito ao fato de que, pela própria característica da personalidade de ser fortemente influenciada por múltiplos fatores, ela não é sempre estável. Ela vai apresentar variações em função de influências, sejam influências ambientais, principalmente, influências de interação social e por aí vai. Uma segunda definição bem genérica de personalidade eu trouxe para vocês de um livro-texto muito utilizado nas disciplinas de psicologia da personalidade, que é o dos autores Schultz e Schultz, o Teorias da Personalidade, a minha edição aqui de 2011. Então, a definição que esses autores apresentam de personalidade genericamente seria da seguinte forma: seriam aqueles aspectos internos e externos peculiares, relativamente permanentes do caráter de uma pessoa que influenciam o comportamento em situações diferentes. Observem que a definição genérica dos autores Schultz e Schultz, de certa forma, amplia aquela definição genérica mais simples que eu havia apresentado a vocês anteriormente, de um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Nesse caso, da definição dos Schultz e Schultz, eles apresentam a personalidade em termos tanto de aspectos internos, como, por exemplo, a cognição, todos os processos cognitivos que aquela pessoa apresenta, né, formas específicas de pensar, aspectos relacionados à maneira como as pessoas vão perceber e interpretar o mundo, as outras pessoas e a interação com esses entes todos, e, ao mesmo tempo, enfatiza aqueles aspectos externos, como o próprio comportamento manifesto, não é? A expressão das emoções, que seria mais ou menos como uma impressão digital psicológica. Cada um de nós apresenta uma forma muito peculiar, bastante idiosincrásica de expressar emoções. Né? É isso que nos permite, por exemplo, dizer: nossa, fulano de tal. Ou seja, você conhece o fulano de tal na medida em que você é capaz de prever as reações que essa pessoa teria em determinadas situações. Mas você conhece essa pessoa, sobretudo, porque você também reconhece as expressões emocionais dessa pessoa. Então, pessoal, é importante considerar que a personalidade, genericamente, teria essa característica sempre de ser algo que distingue, que diferencia, que faz as pessoas serem diferentes entre si,
do ponto de vista psicológico. E uma equação, digamos assim, uma fórmula de personalidade seria aquela na qual nós teríamos aquela base biológica que eu abordei nas aulas anteriores, o temperamento, e aquela construção da interação com o mundo, sobretudo social, que é o meu tema principal da aula de hoje, que é o caráter. Caráter entendido não em termos morais, como frequentemente nós utilizamos o conceito de caráter no dia a dia, como dizendo assim, olha, aquela pessoa não tem caráter, ou seja, aquela pessoa não tem determinados recursos morais adequados à convivência com as demais pessoas. Não, não é nesse sentido. Caráter, do ponto de vista técnico, né, da terminologia técnica da psicologia da personalidade, o caráter é aquele componente aprendido da nossa personalidade. É aquele componente da personalidade resultante das experiências de vida. É aquela parte da nossa personalidade que se constrói na interação com o mundo, na interação com o outro. Esse outro entendido coletivamente, viu, meus caros? Quando eu falo o outro, não estou dizendo especificamente uma outra pessoa em si, mas o conjunto de pessoas que constituem o tecido social no qual essa pessoa em particular se insere. Isso é o caráter. Então, cada um de nós nasce com uma base biológica, com características constitucionais que são eminentemente biológicas. Já falei muito sobre elas, ou seja, tem uma base genética, tem a ver com o funcionamento e a estrutura do sistema nervoso, do sistema endócrino, mas o que vai nos diferenciar ainda mais seria o cabedal de experiências que cada um de nós vai possuir ao longo da vida. Então, quando nós somos pequenos seres humanos, né, bebês, e começamos a interagir, né, com os nossos cuidadores, posteriormente com irmãos, posteriormente círculo mais interno familiar, primos, etc., tios, avós, por aí vai, e posteriormente quando esse círculo de interações sociais vai se ampliando, o indivíduo vai desenvolvendo o caráter. O caráter vai se construindo a partir das experiências. Então vocês, como futuros psicólogos, têm que estar bastante atentos às aulas de psicologia do desenvolvimento, porque essas aulas vão explicar a vocês como esse processo de evolução psicológica ocorre ao longo da vida de uma criança, e posteriormente um adolescente, e posteriormente um adulto, e posteriormente um idoso, e por aí vai. Então o caráter ele é formado a partir da interação do indivíduo com o mundo. Inicialmente essa interação é física, posteriormente essa interação passa a ser mediada por símbolos, especificamente os símbolos da linguagem. Ou seja, a partir do momento em que nós nos tornamos linguísticos, a nossa interação com o mundo passa a ser mediada por esses símbolos. Então, o nosso vocabulário, ou seja, a quantidade de palavras que nós possuímos, influencia sobremaneira na forma com a qual nós seremos capazes de interpretar o mundo e de expressar todo aquele vasto cabedal de emoções e de sentimentos que são basicamente privados, ou seja, que ocorrem internamente ao indivíduo e que só podem ser acessados na medida que o próprio indivíduo os relata, na medida que o próprio indivíduo os declara. E para isso ele necessita utilizar a linguagem, ele necessita utilizar as palavras. Então, olha só a importância das palavras para o próprio desenvolvimento da personalidade do indivíduo, não só da cognição, mas da personalidade. Então veja a importância da educação, a importância de as pessoas terem contato com a literatura, com as artes de forma geral, para que elas possuam o máximo possível de palavras que permita a essas pessoas descrever os seus sentimentos. Então isso é extremamente interessante, extremamente curioso da gente imaginar, né, da gente pensar.